Começa agora o programa Tá em Alta, comigo, Camila Cunha. Olá, eu sou a jornalista Camila Cunha e nós estamos iniciando o programa Tá em Alta de hoje. Por aqui vocês verão os assuntos que estão bombando nas redes sociais e também nas rodas de conversa. A cada programa, um assunto novo e um convidado novo para um bate-papo descontraído. O nosso assunto de hoje é gastronomia. Mas não exatamente a gastronomia, e sim o boom nas redes sociais de receitas, na Netflix. O que mais tem são programas, reality shows nessa temática. E ninguém melhor para falar sobre isso por aqui. Hoje eu estou aqui com a chefe Lu Soares, que é gastróloga e farmacêutica, e vai nos contar um pouco sobre essa jornada dela. Lu, seja muito bem-vinda ao Tá em Alta, um prazer te ter por aqui. Obrigada, eu quero começar te perguntando como que iniciou essa tua trajetória com a gastronomia. Bem, eu sempre gostei de cozinhar. Desde pequenininha, minhas brincadeiras eram assistir Ana Maria, era para encher meu livro de receitas, era fazer receitas nas meus brinquedos, que era batedeira, liquidificador. Minha avó tinha que comer, minha mãe, meus pais, todo mundo gostava, né? Então eu comecei desde pequenininha, já mostrava que eu gostava. Ficava ajudando minha mãe na cozinha. Amava estar na cozinha, era o meu lugar favorito. Mas acabei me formando em outra área, me tornei farmacêutica, muito jovem, e voltei a fazer cursos para relaxar, para me divertir, para esquecer, né, do estresse do dia a dia de trabalho. Então, voltou como forma terapêutica mesmo a gastronomia, há aproximadamente uns 10 anos. Só que o amor já estava ali, né? Sim. Comecei a conhecer e cada dia eu queria mais, mas quando eu me vi, eu estava totalmente imersa nesse universo. Então, eu fiquei paralelo com duas profissões. E teve um período que eu tive buffet. A minha professora, na época, me chamou, a gente montou um buffet, e eu cuidava das redes sociais do buffet. Então, foi aí que eu comecei a ter esse olhar de rede social para a gastronomia. Misturar esses mundos. Misturar, exatamente. Então, eu focava muito em mostrar a gente preparando um filé, um chocolate, e aquilo foi um sucesso absoluto. E, assim, em meses, a gente chegou com a proposta de fazer pequenos eventos para 30 pessoas, e a gente estava fazendo casamento para 400, por conta das redes sociais. Era a única forma que a gente tinha de divulgar, sem investimento nenhum, tudo orgânico, mas uma foto bem feita, um vídeo bem feito, stories constantes. Então, isso despertava o desejo das pessoas. O buffet finalizou, aí eu comecei a fazer na minha rede social, né? E chegou uma hora que eu mudei, antes era o Mundo de Lu, né? Porque eram várias coisas, a gastronomia era uma delas. Aí, quando eu decidi focar inteiramente na gastronomia, agora é só nisso que eu foco. Lógico que mostro um pouquinho da minha família, de outras coisas, para não ficar também maçante, né? Só um assunto. Mas o foco é a gastronomia. E porque também, assim, nas redes sociais a gente sabe que as pessoas querem ver pessoas. Então, se tu tá ali mostrando a tua receita, a pessoa vai ficar pegada na tua pessoa também. Então, se traz uma curiosidade para o que existe por trás dessa cozinheira, dessa chefe aqui, né? Então, eu mostro meus filhos pegando a panela, aquela confusão do dia a dia nos stories, né? Que eu acho que é para isso. Claro. De mostrar a realidade, não ficar aquele fake. Então, é muito real mesmo. E tu sabe que agora eu até me arriscaria a dizer que uma das grandes apostas e talvez o nicho mais certeiro dentro de uma rede social é a culinária, as receitas. Eu sou bem tendenciosa porque o meu feed é só de receitas. Se eu tiver com fome, eu não posso abrir meu Instagram. O dia inteiro é uma coisa assim viciante, o dia inteiro olhando receita, olhando receita. É e antes a gente via muito mais o nicho da moda, né? E agora eu acho que ele se divide bem entre a gastronomia e que não deixa de ser também tendências, né, o que está em alta dentro da gastronomia. E aí eu ia te perguntar se tu percebe que agora essa é uma nova profissão para os cozinheiros, chefes de cozinha, trabalhar não necessariamente fazendo comida para o público em um restaurante, em um evento, e sim gravando receitas. Tu acha que esse é um caminho? Sim. E eu te digo, Mila, que quem está dominando não são os chefes. São os amadores. Porque quanto mais simples a receita, mais as pessoas gostam. Se eu for lá, colocar meu doma e começar a querer explicar técnicas complicadas, ninguém vai querer ver. Então, quanto mais simples é meu vídeo, mais engajamento tem, mais as pessoas gostam. Quando você quer aprofundar mais, você faz um curso online, faz uma coisa
Ali a rede tem que ser uma coisa mais superficial para você alcançar mais pessoas, né? Sim, que fica mais fácil de replicar também, exatamente. Né? Então, se você for ver aí os influenciadores que estão bombando mesmo, milhares de... Não tem formação. Eles são bons cozinheiros que entenderam como é que funciona a rede social e estão usando isso a seu favor. Então, entre vocês, entre a classe dos cozinheiros, o pessoal com formação, com estudo e prática dentro da gastronomia, não existe um preconceito de, por exemplo, assim, o fulano tá fazendo muito sucesso com receita nas redes sociais, mas ele não tem uma formação da área. Existe para vocês algo do tipo? Não, porque isso fica bem claro, né? Quando eles postam, quando eles se comunicam. E não, é bem tranquilo. A gente tem que se mirar neles e falar, olha, é assim que tá dando certo. A gente não pode complicar, a gente tem que simplificar. Quem quer complicar na rede social não se dá bem. Tem que simplificar. E Lu, tu tem, aí a gente falando sobre sucesso, tu tem vários vídeos com bastante visualizações, mas me chamou a atenção 2 vídeos viralizados, que é o vídeo da receita da coalhada seca com 3,2 milhões de visualizações. Mudou tudo na minha vida esse vídeo. E arroz doce com 2,1 milhões. Como que, agora tu já me respondeu assim, mudou tudo na minha vida. O que aconteceu? Por que essa mudança a respeito do vídeo? Esses 2 vídeos, Mila, me trouxeram aproximadamente 30 mil seguidores em 3, 4 meses. Orgânicos. E você vê Foi uma virada, uma então. virada. Eu já faço isso há mais de 8 anos, né? Incansavelmente. Tem dias que você fala, poxa, eu tô fazendo alguma coisa errada que não vai, mas uma hora chega, né? Chegou. A rede social é lenta também, Exatamente. O que é que eu fiz? Eu peguei algo que é do dia a dia, iogurte. Você só lembra do iogurte, tomando um iogurte ali de manhã com granola. Eu fiz um trio de receitas com iogurte. Primeiro eu ensinei a fazer o iogurte, depois eu ensinei a fazer o iogurte grego do iogurte, e depois eu ensinei a fazer a coalhada, que é um queijo cremoso à base de iogurte. Então foi uma sequência, usando um ingrediente simples do dia a dia das pessoas, de uma forma que elas nunca tinham visto. Então outros chefes fizeram a receita, postaram um vídeo me marcando, então assim, foi um negócio gigantesco. E daí tu postou o vídeo e o susto. Foi uma loucura. Eu falei, gente, o que é isso? Aí quando eu vi era 2 mil por dia, logo no início é um boom, assim, assustador. É muito doido. E depois esse do arroz doce também. Peguei uma receita de arroz doce, que todo mundo gosta, branquinho. Eu falei, não quero branquinho. Eu vou usar caramelo, eu vou usar doce de leite e eu vou trazer um toque especial, que foi a canela com a raspa de laranja, que dá um negócio assim surreal. Então, simples. Eu já fico feliz só assistindo ele, sabe? Às vezes eu penso e assim, as pessoas é um vídeo prazeroso de assistir, né? As pessoas me mandam mensagem, Lu, eu fiz, manda foto. O povo no supermercado, quando eu vou, Lu, eu fiz. E assim, isso é muito gratificante. Com certeza. Eu achava que era difícil fazer feijoada, eu vi que você postou, eu tô fazendo, ficou ótimo. Então, mostrar para as pessoas que elas são capazes de cozinhar, isso se estende para outras coisas, né? Elas vão se sentir capazes de fazer o que elas quiserem. E também quando a gente fala na parte da gastronomia, da culinária, ela é muito relacionada com algo afetivo, né, Lu? Então, por exemplo, assim, se a pessoa replicou a tua receita em casa, além dela ter ficado feliz que ela se sentiu capaz de fazer a feijoada, que era difícil, ainda assim ela vai associar aquilo a um bom momento que ela teve, né? Um almoço em família, com o esposo, com o filho. Então, assim, sempre tem algo afetivo. E eu fico na impressão também que, às vezes, os vídeos que mais dão certo são esses vídeos que tem uma coisa do afeto, da nostalgia. Eu queria te perguntar como que é o teu processo de criação? Como que tu escolhe, vou fazer tal receita hoje? Geralmente, eu monto uma pauta, né? Como eu tenho hoje eu tenho alguns contratos em andamento. Então, eu monto uma pauta geral. E tem a minha pauta também, que não tem contrato, que eu falo assim, eu quero fazer sobre isso, então eu tenho a minha pauta. Então, eu monto a pauta do supermercado, eu monto a pauta dos eletroportáteis, eu monto a pauta das massas frescas. Geralmente, eu pego o calendário gastronômico, né? Dia da cerveja, dia do bacon, dia do chocolate. Tento linkar receitas para esses dias, porque geralmente, nesse período, estão falando desse assunto. Então, tem uma chance... Já vai ajudar esse engajamento. Tem uma chance de engajar. São João, tipo, a receita do arroz doce é de São João, né? Acabou que passou São João, mas ela continua bombando. Tanto que até o áudio é de São João. Então, eu geralmente pego esse link. Eu crio pastas de inspirações. Como eu te falei, eu entro no Instagram para trabalhar. Sim. Eu fico vendo, aí quando eu vejo um vídeo legal, eu falei, poxa, isso aqui eu vou tentar fazer. E vou salvando. Na hora que eu vou montar minha pauta, eu vou nesses vídeos que eu salvei e vou colocando. Passa por aprovação dos meus clientes e aí é só fazer.
Aí, na hora de fazer, você tem que pensar no cenário legal, né? No enquadramento. Então... Tem que ser um vídeo gostoso e curto. Eu tenho que ensinar a fazer um creme inglês. Tem uma receita lá de um sagu com creme inglês, que é uma receita bem complexa. Eu ensinei o sagu com creme inglês em acho que 1 minuto. Então, eu tenho que ensinar uma coisa complexa de forma simples e rápida. Sim, porque não é só o fazer a receita, porque a receita tu dominas, é uma coisa que tu já deve ter feito várias vezes, o sagu. Exatamente. Agora, transformar, essa é a minha dúvida, o transformar em algo para as redes sociais, achar uma linguagem também, e aí como que tu foi, porque dá pra ver muito nítido a evolução dos vídeos, né? Quanto mais a gente faz, né? Mais sim. a gente vai fazendo mais rápido, vai aprendendo a fazer. Já errei muito. De ter que fazer receita, ficou escuro, não pegou certinho aquela coisa. Mas vai fazendo tanto que você vai vendo qual é a parte que eu tenho que filmar. Não preciso filmar toda. Sim. Entendeu? Eu já sei exatamente quais as partes que eu vou filmar, porque eu já tenho na cabeça a edição que eu vou fazer. Antes de fazer a receita, tu pensa já nos cortes, no que vai aparecer. Já sei o áudio que eu vou usar, que geralmente é áudio que tem isso também, o áudio que tá bombando, que ajuda também a dar um engajamento, né? Coloco minha voz, porque eu não apareço muito, eu não gosto de aparecer muito, eu gosto que a receita apareça mais do que eu. Então, a minha voz sempre tá presente. As pessoas, quando ouvem minha voz, elas já sabem. É da Lu, entendeu? Importante essa associação também, né? Criei um padrão dos meus vídeos, né? Sempre gosto de usar looping. Então, eu começo mostrando como a receita tá pronta. Vou fazer, ela termina e ela emenda. Então, você começa a ver sem parar. O que faz todo sentido, né? Porque se eu começar olhando uma receita que eu não sei como que ela vai terminar, talvez eu não tenha nem vontade de seguir naquele vídeo. Você não fica. Não, claro. Mas você vê ali aquele risoto pronto, eu quero ver como é que faz. Com certeza. Então, tem várias coisas por trás, não é só pegar o celular e filmar. E dentro dessa gastronomia, qual é a parte que tu mais gosta? O que tu mais gosta de cozinhar? Tudo. Tudo? Não consegue? Não tenho. Já me perguntaram isso, mas não tenho. Eu gosto de cozinhar. Eu preciso estar na cozinha. Eu lembro quando eu tenho um neném, passa 3 dias, eu tô cozinhando, o povo, você é doido? Eu falei, gente, eu não consigo ficar longe da cozinha. Pois é, porque agora virou um trabalho, né? E aí eu fico pensando assim... Mas eu ainda me divirto na cozinha. Eu fico pensando um exemplo assim, um jogador de futebol. Será que na folga dele ele joga futebol? Se ele for apaixonado, ele joga. Ou cozinheiro. Tu grava os teus vídeos... músico, repare os músicos, os grandes artistas, quando eles estão, entre os amigos, estão o quê? Tocando e cantando. Quando a pessoa é apaixonada pelo que faz, é assim, eu sou apaixonada. Então, final de semana eu vou cozinhar, não tem câmera, não tem nada, não tô preocupada com luz, nada, tô fazendo comida, tô bebendo meu vinho, tô ouvindo minha música, tô curtindo. Continuo curtindo, mesmo sendo meu trabalho. E aí, na hora, quando a gente fala assim, a gente falou desse boom das receitas nas redes sociais e também na parte do cinema, das audioproduções, a gente vê tudo, o tema é gastronomia. A Netflix, se tu olhar o top 10 dela, dos mais vistos da semana, pelo menos 3 coisas são relacionadas com culinária. Eu assisto todas, eu quero saber se tu assiste também. Eu amo. Eu já assisti todos os programas que você imaginar, eu já assisti. Só que hoje, com 2 filhos, Mila, eu não consigo parar um horário para assistir. Sim, e são programas longos também, né? Isso, eu assisto quando dá, entendeu? Eu deixo lá, vou colocando os episódios aos pouquinhos. Então, eu adoro assistir Netflix por isso. Eu escolho e vou assistindo no meu tempo. E eu amo, assisto com meu filho mais velho, aquele Isso é um Bolo, a gente assiste. Cada e coisa fica louca. Disputa, assim. Teve um programa recente, eu não lembro o nome que eu assisti, que ele junta 2 coisas que eu amo. Eu amo investigação criminal e amo gastronomia. Você já viu esse programa? Não, já quero saber qual é o nome. Eu vou procurar e vou te mandar. É na Home and Health, se não me engano. Eles têm uma sala, onde tem uma cozinha, e eles montam a cena do crime. Aí vai ter lá uma raspa de laranja, vai ter um chocolate, vai ter uma forma de bolo de buraco. As equipes vão lá, olhar isso aqui, e vão ter que adivinhar pelas pistas o que é que foi feito naquela cozinha. Pelos rastros de comida. Pelos rastros de comida. Ai, já achei interessante. Cada um faz o prato, sem saber se está fazendo o prato certo. E no final, eles vão explicar. Não, ó, essa forma aqui quis dizer que foi um pudim. A raspa de laranja é porque eles explicam tudo. Eu falei, gente, não existe. Que legal. Então, quando você pensa que não existe, já existe. Sim. Né? Então, e eu acho que isso dá muito certo, porque todo mundo tem, graças a Deus, a maioria das pessoas tem disposição à cozinha, os ingredientes ali. Não é nada que você precise buscar fora. Tá ali, disponível para você. Então, eles vão te dar dicas para você estar usando da melhor forma, né? E esses programas, eu acho que eles popularizaram muito disso, né? Antes, quando se falava, o próprio aqui no Brasil, o MasterChef, quando ele estourou, aí eu acho que veio de fato o boom.
E aí a gente olhando lá, claro que a gente não consegue fazer tudo aquilo que eles conseguem, mas deixa algo mais próximo, e não só aquela imagem do chefe da cozinha trancado na cozinha, que a gente não sabe o que acontece. E o que também me chama a atenção, se mostrou um lado muito, a gente estava dizendo antes de começar o programa, dos jurados muito incisivos, e a gente teve uma imagem, pelo menos a que eu tenho, da cozinha como sendo algo competitivo, como sendo... Mas a cozinha profissional E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como as pessoas trabalham nessa loucura. É. E é assim? É. Assim, eu não tinha muita experiência, só tive estágios, porque como eu saí de uma profissão para outra, e o trabalho em restaurante é muito árduo, né? Então eu falei, não quero restaurante. Estagiei, mas não quero. Mas é muito difícil. Quem trabalha em restaurante sabe o quanto é difícil. E muitos programas mostram essa realidade profissional. Esses eu não gosto muito de ver, sabe? Eu gosto de ver para relaxar. Esses são pesados, porque São vira pesados. uma disputa. Meu marido mesmo, ele não assiste. Ele fala, eu não consigo, eu fico tenso. Ele sofre com as pessoas. Eu fico triste com o eliminado também. Não é? Mas também tem o ranço de vários, então... Mas tem programas assim que trazem mensagens por trás. Tem um que é Cozinha em Conta. Eles te dão um resto de comida. Tipo, sobrou pizza, sobrou bolinho de batata. A pessoa tem que montar um prato sofisticado com aquilo e eles montam. Então, tem muitos programas com mensagens, sabe? De não desperdiçar, de você utilizar integralmente o alimento. Então, é bem legal. Se você for procurar, aí tem muito programa com mensagens bem interessantes. Isso que tu fala, Lu, sobre uma comida sofisticada. O que configura uma alta gastronomia? Assim, o gourmet, que a gente chama, são produtos de qualidade, né? Uma feijoada pode ser gourmet. Se utilizar produtos de qualidade, fizer uma boa feijoada. Então, hoje a gente está muito utilizando esse termo, né? Tipo, brigadeiro gourmet. E não ficou meio banalizado? Tudo vira gourmet. É verdade. O preço mais elevado, porque é gourmet. Às e vezes o que nem que é né? o gourmet? Pois é, o que é o gourmet? Às vezes nem é. É algo que é uma coisa mais sofisticada, que tem produtos de qualidade. Tipo, um brigadeiro gourmet é um brigadeiro que geralmente tem um chocolate belga, tem um leite condensado de qualidade. Ele é diferente. Ele é um pouco superior ao outro brigadeiro. Não quer dizer que o outro é ruim, né? Sim. Mas ele usa ingredientes mais caros, que vai dar ele um valor agregado maior. Mas ele pode ser um prato simples. Por exemplo, pode ser um brigadeiro. Exatamente. Né? Gourmet, né? Então, é sempre esse toque a mais. Tipo, você vai... um misto é um misto. Aí eu vou fazer um croque monsieur, que é um misto, um francês com um molho gratinado. Gourmetizou um misto, né? Sim. Então, tudo pode ser gourmetizado. E quando agora a gente trazendo um pouco para Santa Maria, tá, Lu? Saindo um pouco das redes sociais e da Netflix. O que se hoje chegasse um investidor ou se fosse da tua vontade realmente abrir um negócio de gastronomia, em que tu iria apostar? Mila, eu sou baiana, né? A cozinha nordestina é bem diferente. Ela é mais... né? Tem mais sabores, tem mais potência. Até pelas influências. Aqui as pessoas são mais tradicionais. Eu sinto falta de algumas coisas, mas não sei se como investidor eu teria coragem. Por conta do público, né? Tipo um restaurante nordestino. Seria incrível. Eu tenho essa dúvida. E teria público realmente? Exato. A gente tem muita gente de fora aqui, mas é estudante. Nem sempre estudante tem poder aquisitivo para isso. Sim. Né? Então a gente tem que focar em quem tem poder aquisitivo para estar sendo um consumidor. Quem vai ser esse público, de fato? Né? Tanto que você vê aqui o que tem mesmo. É hamburgueria, é churrascaria, né? Pizzaria, japonês, que é o que as pessoas gostam. Eu não sei se algo muito diferente seria bem visto, né? Por um pessoal que tem uma cultura mais conservadora. E talvez, assim, por exemplo, eu penso nos valores, né? A gente pode fazer uma pizza e variando, por exemplo, uma pizza pode ser pode ser não, provavelmente é uma comida de estudantes que vai ser dividida, ou seja, fica mais fácil. Por exemplo, vamos fazer um investimento num restaurante mineiro, tá? Que eu pouco sei sobre a cultura mineira, mas aí eu fico pensando... Não vai dar para ser algo tão simples assim, a gente não vai fazer um marmitex, esse investimento é maior e a gente vai ter esse público. Até os próprios ingredientes, né? Os ingredientes, sim. Tipo, a cozinha nordestina tem muitos ingredientes específicos que a gente não vai achar aqui. Então, se quiser fazer realmente uma cozinha nordestina, tem que trazer de fora. Mesma coisa de Minas, quer fazer, tem que trazer o queijo de Minas. Sim. Né? E isso também aumenta o custo. Sim. Até por conta da localização aqui. Então, é muita coisa para se pensar.
Eu ia amar se tivesse aqui algo diferente, né? Mas é complicado. Quando a gente Mas fala como investidor, fica, exatamente. Eu penso nisso também. Como assim, a Luciana, que gostaria de encontrar isso, eu seria uma cliente. E eu sou muito chata pra sair, eu não saio pra comer quase. Porque eu faço tudo em casa. Pois é. Né? Às vezes eu saio, eu me chateio. A gente fica chato. Quando você começa a cozinhar, você fica mais chato. Mas eu acho que também, por exemplo, assim, eu gosto muito de fazer as receitas, assim, de uma forma amadora, mas é porque parece que hoje em dia tudo é um pouco possível. Por exemplo, Totalmente. assim, antigamente existia o livro de receitas. Eu me lembro que a minha mãe tinha um livro de receitas que tinha ganhado da mãe, de alguma parente. E aí tu ia ler aquele livro de receitas, não consigo replicar só lendo. Mas agora porque tem as medidas eram diferentes, era meio copo, umas coisas e a parte do visual, né? Sabe que antigamente era muito no achômetro. Sim. Elas nem tinham receita, às vezes anotava ali, mas nem sabia, porque o feeling era tão grande dela estar ali o tempo todo fazendo, né? Que a receita era só um detalhe, ela nem olhava o livro. Com certeza ela nem olha o livro. Pois é, e daí eu fico pensando assim, mas hoje eu digo pro meu namorado assim, ai, vamos fazer tal coisa. Mas como é que faz isso? 2 segundos no YouTube eu já achei como faz. E aí, essa história sobre sair pra jantar, né? Eu gosto bastante de sair, mas depois que a gente consegue descobrir o tão interessante que é tu fazer uma receita em casa, porque no restaurante tu tem essa experiência, né? Do lugar e tal, do ambiente, mas na cozinha é legal em casa, porque tu fica horas naquele envolvimento, né? Exatamente, a gente fala da cozinha agregando no sentar, mas a cozinha agrega no fazer. Claro. Se você pegar esse feeling, você vai pra cozinha com seu filho, com seu marido, e aquilo ali vira um momento em família. Ou de briga também. Ou de briga, né? Tem também. Geralmente lá eu e o mais velho, a gente fica cozinhando, aí meu marido e o pequenininho ficam tocando violão, cantando, mas a gente fica bem se divertindo na cozinha, realmente. É um momento legal. Então não tem, é bem isso, tá a um clique de tu descobrir uma receita. Exatamente. Eu falo muito para as pessoas como a cozinha conecta, né? Que mães e filhos, às vezes, ai, meu filho só quer saber de celular, meu filho só quer, eu não sei o que eu faço. Chama para fazer um bolo. Chama, um dia da pizza. O que é que seu filho gosta de japonês? Aprende a fazer japonês. Vamos fazer o dia do japonês. Você consegue segurar ele com você do seu lado, entendeu? E quando você vê, vocês estão tendo um ritual ali, ó, prazeroso pros dois. Com divertido, certeza. Né? E já cria um vínculo a mais de algo em comum. Porque todo mundo gosta de comida, né? Ele então, vai ter assim, as memórias lá na frente, quando ele lembrar, não, eu tinha o japonês, eu fazia com minha mãe. Cria memórias, como a gente tinha, né? E aí, agora eu fiquei curiosa, a gente falando dos programas de competição. Tu tem um prato da tua vida, assim, se tu tivesse hoje... Primeiro, não, vamos voltar à pergunta. Tu te inscreveria num reality de competição culinária? Sim, eu ia me inscrever no MasterChef antes de eu me formar, né? Então eu ia pro amador, era mais tranquilo, só que eu descobri que estava grávida. Aí eu falei, não, sem condições de eu grávida passar por aquilo. Um pouco difícil. Né? Aquela tensão. Pois é, me arriscar não vou não. Aí depois acabei, fiz a faculdade e não tive coragem de competir com o pessoal profissional de cozinha, de restaurante, né? Porque é diferente. Eu trabalhar na minha cozinha ali para minha casa, criar uns vídeos. Tudo bem que eu tive um período de buffet, mas restaurante... Mas eu sempre fico na dúvida dos profissionais, por exemplo, assim... Eu gosto tanto do Amadores quanto profissionais. Profissionais têm bem menos edições, né? Talvez porque falte mais para esse elenco, ou talvez porque o público goste mais do Amadores, né? Porque o Amadores fica mais próximo, né? Exatamente. O chefe com muita técnica ali pode... Exatamente. E tem chefes que se colocam num pedestal... Tem muita gente que tem um ego muito grande, entendeu? E ali mostra bastante uma cozinha como sendo algo do ego. Hierarquia muito... E falam também, assim, eu me lembro das edições mais anteriores, esse assunto era bem presente no MasterChef, sobre um machismo enraizado dentro da cozinha também. Eu me lembro que teve um chefe que eles competia com a pupila dele, digamos assim. E aí, ela venceu. E ela venceu. E aí tinha uma coisa do pessoal dizer, assim, que existia dentro da cozinha algo mais machista e que eu, na verdade, sempre associei mais à cozinha. Então, quer dizer que as pessoas associam a mulher como a cozinheira, aquela de casa, a gente vai na parte cultural, na comida da avó, e agora dentro do chefe, quem manda é ainda assim? Exatamente. Só que isso tá mudando, né? Sim. Hoje a gente vê grandes chefes, mulheres, fazendo sucesso, e como tudo, né?
As mulheres estão chegando aos pouquinhos, a mulher tem um olhar diferente, né, que o homem não tem. Então, não tem por que brigar. Vai ter que se adaptar, velho. Tem espaço pra todo mundo. Tem que ser bom. Não Sim. importa o sexo. Eu acho Sim. que, assim, a gente não tem que... se é branca, se é preta, se é mulher, homem. Tem que ser bom. Tem que ser competente pra ocupar cargos importantes. Eu assisto tanto o MasterChef que assisto os de outros países também. E o MasterChef dos Estados Unidos, se não me engano, teve uma campeã que ela era uma deficiente visual. E aí tem gente que fica assim, mas eles priorizam isso aqui. Não, ela simplesmente era melhor e aquilo ali é inquestionável. E eu achei aquilo tão poderoso, ela perdeu sabe? Sentido, ela aguçou os outros. Eu achei tão Então, poderoso da cozinha dela até como algo inclusivo, sabe? Demonstrando diferentes pessoas, algumas com algumas limitações e se superando daquele jeito. E ela é o máximo, assim. Eu assisti um filme, eu sou ruim de nome, viu? Depois eu te mando tudo. Eu assisti um filme, tem 2 semanas na Netflix. Comecei, que às vezes é difícil, né? Você às vezes pega uns filmes ruins. Sim. Aí eu vi lá que tinha alguma coisa de cozinha, eu falei, vou ver. Um jovem de 21 anos começou a descobrir que ele tinha esquizofrenia, né? Que é uma doença mental, que ele começa a ter alucinações, é um negócio bem, bem difícil. E a única coisa que deixava ele sem crise era cozinhar. E assim, é emocionante o filme, sabe? Mostra como a gente vê a pessoa além da doença, né? Vê o indivíduo. É um filme recente? Acho que é de 2020, uma coisa assim. Mas assim, no final eu me emocionei. Eu falei, eu sempre digo que a cozinha, ela tem poder. Uma doença mental, né? Sim. Que a pessoa consegue ficar livre de crises porque está cozinhando. Então, é algo muito, muito bom, sabe? É uma sensação muito boa. Algumas pessoas não descobriram ainda isso, né? Ainda tem naquela, eu tenho que cozinhar, eu tenho... Cria aquele ranço, né, da cozinha e não se permite sentir isso. E é muito bom. Mas é isso que a gente costuma ouvir, por exemplo, assim, a cozinha é prazerosa quando tu vai fazer um jantarzinho interessante, aquilo que tu planejou. Mas a minha dúvida às vezes as pessoas pegam ranço e sentem como algo pesado e não prazeroso porque é a cozinha do dia a dia. Mas é aquela obrigação de fazer o almoço todos os dias. E aí não se perde um pouco? O que tu diria pra pessoa para que isso fique mais leve? Se organizar. Tirar um turno para preparar, tipo, prepara o feijão, deixa todo congeladinho, prepara o arroz para 2, 3 dias, já deixa a carne pronta só para selar na hora. É só organização. Quando as pessoas não têm organização, elas viram refém da cozinha. Se você se organiza, você vira o jogo. E aí se perde aquele prazer. Exatamente. Óbvio que tem situações, né, que a mulher tem que trabalhar, tem muito filho, tem uma condição financeira, né, difícil. Realmente é mais complicado. Mas eu acho que se você se organizar, você consegue. Eu sempre falo isso nos meus cursos, quando eu dava aula. A cozinha começa, não é na hora de cozinhar. Tem várias dicas para você praticar cozinha terapia, né? Que é uma cozinha prazerosa. Sempre falo. Tenha a receita em mãos. Não queira dar um de espertão. Sim. Principalmente confeitaria. Confeitaria não dá para mudar. É uma receita... É mais difícil? Totalmente. Nos programas, eles sempre se ralam na hora da confeitaria. Quando fala prova da confeitaria, eles já ficam desesperados. Exatamente. Porque a cozinha salgada, ela permite você brincar. Se você quiser colocar mais uma colher de manteiga, não vai mudar. Sim. Se você alterar proporções sem conhecer, na confeitaria dá tudo errado. Então, o salgado tem mais liberdade. Totalmente. Entendeu? Então, sempre que for fazer, prega a receita. Monta sua lista de compras, vai pro mercado com calma. Já aconteceu comigo de eu fazer o bolo e não ter fermento. Aí você vira um caos, né? Sim. Então, se organiza, faz o mise en place, né? Que é cortar o que tem que cortar, pesar o que tem que pesar. Aí, quando você for cozinhar, vai ser divertido. Agora, você não se organiza. Você deixa para procurar tudo na hora. Aí vai ser um caos. A cozinha ou qualquer coisa, né? Serve pra vida. Exatamente. Então, é só se organizar. Aí, o momento da cozinha vai ser bom. E aí, voltando pro MasterChef, né, eu perguntei se ia te escrever. Daí tu disse que ficou grávida e que aí, não me saiu do amador pro profissional. Eu tinha feito até o vídeo pra me inscrever. Sério? Sério. Aí não fui. Aí depois eu esfriei, porque eu virei profissional, eu falei, é complicado, velho. Tá, mas aí, o que configura o profissional? É isso que eu vou te perguntar. Eu fiz o nível superior. Mas e tu acha que lá dentro, nos profissionais todos têm um nível superior? Alguns não, porque tem 20 anos de cozinha.
É difícil de classificar essa, né? Porque aí o porque que é cozinha profissional, o que não é? cozinha é uma coisa muito complexa, né? Porque um diploma não vai tornar uma pessoa profissional. Sim. Eu lembro que quando eu fiz um curso EAD. Inclusive, eu quebrei a cara porque eu achava que EAD era fácil. Me decepcionei porque é bem difícil. Eu tenho experiência presencial EAD e foi bem difícil. Tipo, entrou 50 pessoas na turma. Ai, vou fazer gastronomia, vou fazer... Tinha cozinha hospitalar. Tinha enologia. Tinha coisas que não são legais de estudar, mas que quem é profissional precisa estudar. Entendeu? De 50 ficou 8. Aí eu falo, gente, é diferente você ser um profissional, você ter que conhecer coisas que não são legais, do que você ser um amador, que você só precisa ficar no oba-oba ali, ó. Sim. Ah, eu quero aprender a fazer pizzas, eu quero só fazer pizza. Um profissional, ele tem que dominar, eu não preciso saber tudo. O que tem dentro da faculdade de gastronomia? Agora eu fiquei curiosa, tu falou até em alimentação hospitalar, não tinha pensado Tem alimentação nisso. hospitalar, tem enologia, tem história da gastronomia, tem panificação, tem cozinha italiana, tem cozinha francesa, que são as bases, né? Rapaz, tem tanta coisa. Tem cozinha natural, mostrando saladas, a cozinha viva, né, que a gente chama. Tem muita coisa. Eu fiz na Unicesumar. Muito boa. Deve ser uma Inclusive. experiência interessante. É bem interessante. Assim, tem a parte prática que eu tinha que fazer em casa. Então, tipo, eu tenho um módulo de panificação. Eu recebia um fichário com 20 receitas. Eu tinha que escolher 9 e eu tinha que fazer um relatório. Eu tinha que fotografar todo o processo. No final, o prato pronto. Descrever organolepticamente. Ah, eu achei isso, isso e isso. Pum, é adocicado, mas tem um fundo de amargor. Tem toda essa análise Tudo. também, não é só o fazer ali. Porque não adianta, eu tinha que fazer e tinha que dar a minha análise, né? Sim. Então, isso era muito difícil. E eu tinha que fazer sozinha. Na universidade presencial, às vezes, um grupo de 4, só um faz. Tem o trabalho. Mas isso aí é pra todas, né? E os outros não fazem, né? Sim. Esse não tem jeito, tinha que fazer. Então, era bem trabalhoso. Bem trabalhoso. Então, quer dizer que... Tinha prova, tudo. Isso a gente estava falando assim, num programa dos profissionais, não necessariamente, então todos tenham. Então, se a pessoa quiser começar a trabalhar com gastronomia, o que tu indicaria? Qual seria o primeiro passo? Eu sou apaixonada por gastronomia e decidi dar uma virada na minha vida e quero trabalhar com gastronomia. O que eu faço primeiro? Eu sempre indico fazer uma formação, porque conhecimento nunca é demais, claro, né? Quando você entra numa cozinha com a formação, você já entra com outro patamar, né? Com certeza. Então, é mais fácil para você crescer lá dentro. A hierarquia da cozinha era muito, né, certinha. Então, eu iria para uma formação já focando o que você quer. Ai, não, eu quero ir para fora do Brasil. Não, eu quero aprender num restaurante aqui no Recanto Maestro. Seja o que for. Mas eu não abriria mão da formação. Isso é mais gente mais antiga, né? Sim. Que era mais difícil. Hoje está muito mais fácil. Hoje, quase todos os lugares você encontra. Procurar uma boa instituição. Pesquisar. Exatamente. Lembrando que não é só um papel que vai te dar formação. Tem muitas instituições que não servem de nada. Sim. Né? Você vai estar gastando dinheiro sem retorno. Então, procurar uma boa instituição e formação, eu acho que nunca é demais. Meu sonho ainda é fazer Le Cordon Bleu. Acho que é... Mas ele tem que escrever no Masterchef, tá aí. Aí já ganha o Masterchef, já ganha o curso Meu também. sonho é fazer lá. Não sei se eu fazer acabei de fazer 40 anos. Não sei se vai ser 40, 50, mas eu vou fazer. Porque eu acho que eu sou fascinada por conhecimento, sabe? Eu gosto de saber os porquês. Foi um dos motivos de eu ir para fazer o curso. Chegou uma hora que eu não estava mais sabendo os porquês. Eu sabia muita prática, mas na hora de por que isso, por que aquilo, faltava. Entender o que tem por trás. Exatamente. Aí que eu fui pro curso. É muito bom saber os porquês. Deve né? ser. Facilita. Eu acho, é bem isso. A teoria ela vai te ajudar na prática, né? Tu entendendo o que tem por trás. E que prato tu faria? Aí se tu fosse te escrever no Toda vez que eu assisto Masterchef... um programa, eu fico me imaginando. Aquela primeira prova para receber o avental. A receita livre. Tinha que ser algo do Nordeste, né? Tem um prato que eu gosto, que eu já fiz algumas vezes, é um nhoque de banana da terra com carne de fumeiro e molho de nata. Só um pouquinho. O que é fumeiro? Fumeiro é um porco defumado. É um lombo de porco defumado. Interessante. Maravilhoso. Já procurei, não achei. E a banana da terra é aquela banana compridinha, né? Que é mais difícil de encontrar aqui. Que é uma banana que a gente consome muito lá no Nordeste. No café da manhã, cozidinha ou frita. Ela só frita com açúcar e canela, é espetacular. E ela é coringa, ela usa tanto em doce quanto em salgados.
Então fica um nhoque diferente, ele fica adocicado por causa da banana. O molhinho de nata é um molhinho mais neutro, né, de queijos. E o fumeiro, as lascas do fumeiro, assim, é bem bom. Tinha que ser uma coisa... tem que ser uma coisa da identidade, né? Não dá pra eu querer fazer uma coisa diferente. Então, é isso que eles falam, a cozinha que conte a tua história, né? Exatamente. Mas e aí, qual tu acha? Eu tenho a impressão que a pessoa que vai pro MasterChef, ela estuda certas coisas. Eu sou formada em 10 temporadas de MasterChef. Profissional. E é profissional, já posso dar profissional. E eu tenho a impressão que tem provas que sempre se repetem. E que eles estudam algumas coisas antes. Por exemplo, assim, o tal do tucupi, eu tenho uma curiosidade de descobrir. Esses dias eu botei até no Mercado Livre. Sabe que eu nunca usei tucupi, até eu gente, eles colocam experimentar. em tudo o tal do tucupi. O que é aquele caldo? Eu não sei nem exatamente o que é. É um caldo da mandioca fermentada, né? Então ele vai trazer uma acidez diferente. Tá, então quer dizer que a gente pode fazer? Eu acho que sim. Porque tinha pra vender no Mercado Livre. A gente usa na Bahia a puba, que é a massa da mandioca fermentada, para fazer bolos. Então, é isso que eu falo. É muita coisa que a gente usa, assim, diferente. A mandioca mesmo é um tesouro. Não sei se você assistiu um Iron Chef Brasil. Sim. Você viu que no final foi a mandioca? Sim. É surreal. Tinha 2 chefes baianos lá, o casal, que são, assim, referência lá na Bahia. Então, é pegar uma raiz e extrair dela milhões de possibilidades. O Iron Chef Brasil, para quem não viu, assista, é bem interessante. É Muito bom. Apresentado pela Fernandinha Souza. E esses dias eu tava falando no Masterchef. Gente, quem ainda segue no Masterchef? Teve muita gente que desistiu, que achou que ficou repetitivo. Eu sigo. E algumas pessoas me disseram que não. Só que tem outras possibilidades. E estamos esperando a segunda temporada do Iron Chef, né? Também. Mas o internacional é muito bom também. Também é bom. Mas eu tenho a impressão que no internacional eles têm um nível diferente. Porque eu fico pensando assim, por exemplo, quando tu pega um Masterchef dos Estados Unidos, eles fazem, às vezes, comida do Vietnã. E eu fico pensando, aqui a gente não tem esse tipo de coisa. Porque dentro do nosso Masterchef, dentro da culinária brasileira, tem vários... O Brasil é um universo muito grande. E também porque os Estados Unidos, ele é muito globalizado. Então, assim, a chance de alguém conhecer uma comida vietnamita é maior do que aqui no Brasil. Não, se você for olhar o Brasil, gastronomicamente falando, são vários países dentro de um. Então, tem muita coisa, às vezes, que nem dá pra falar do Brasil, pra quem vai falar de outro? Sim, não daria conta nem de tudo que tem nas nossas regiões, exatamente, né? Exatamente. É muita coisa, é muito rico, velho. Muito rico. Mineiro também, a comida mineira, eu sou apaixonada. Qual a melhor cena? Assim... A melhor. Mas assim, dentro das regiões, o que tu destacaria? O que tu achou da nossa culinária gaúcha, quando tu vem da Bahia pra cá? É uma culinária mais básica, porque vocês têm um churrasco que não dá pra competir. Entendeu? Eu vejo que o churrasco é algo muito, muito importante pra vocês. E é ele. E aí ele vira protagonista. Ele é o protagonista. Entendeu? Eu falo sempre, gente, churrasco na Bahia é um evento. Sim. Tem pão de alho, tem linguiça, tem não sei o que, tem feijão tropeiro, tem arroz, tem farofa. É tanta coisa, a carne é só carne. Não é tão protagonista assim. Não é tão protagonista como é aqui pra vocês. Aí eu falei, aqui é carne, né? Então é diferente. Então, mas eu acho muito legal aqui a questão da influência italiana. As massas são muito boas. As pizzas aqui são maravilhosas. Coisa que lá tu não via tanto. Vê, mas não tanto. Aqui é muito bom, né? Lá tem a parte de cozinha raiz, né? Tipo, em restaurantes você vai achar um franguinho molho pardo, que é aquele frango que vai com o sangue do frango. Tem maniçoba, que é um prato, acho que você nunca ouviu falar. Não. É tipo uma feijoada, só que é feita da folha da mandioca, que é venenosa. Ai, meu Deus. Tem que passar por um processo rigoroso de lavagem para poder ser consumida. Não é todo mundo que faz, não. Então, tem o acarajé, tem a moqueca, né? Tem o dendê, que é muito conhecido. É muita coisa. Mas aí tu fala da culinária nossa aqui e o churrasco. Parece que quando se pergunta na nossa culinária, a gente fica restrito ao churrasco. Exatamente. Tanto que você olha esse programa, você não vê gaúcho. Não, e eles nunca dizem, vamos fazer uma comida típica dos gaúchos. Eu acho que é por isso. Eles falam até, quando eles falam em carne, às vezes eles falam até, tipo assim, de uma parrilla uruguaia. Eu acho que tem até chefes, assim, com esse perfil, os gaúchos. Mas não dá pra fazer aqui. Porque as pessoas são tradicionais, entendeu? Sim. Se for fazer muito diferentão, não vai.
E aqui ainda a gente tem uma competição dessa coisa que tu disse do mais tradicional, né? Isso. Tem gaúcho que não aceita essa gourmetização do churrasco, que, por exemplo, assim, faz pimentão recheado, não sei lá. Exatamente. Não, o churrasco é churrasco de espeto. Onde já se viu churrasco de grelha, de parrilha? Tem isso também, né? Exatamente. É raiz, né? É. Que assim, que no máximo abre um precedente pra uma salada de maionese, um pão com alho. Eu já gosto daquele churrasco Bela Gil, sabe? Assim, cheio de legumes e vegetais. Você tem que ter, porque hoje tem muitos veganos, Sim. né? Muitos vegetarianos. Então, eu já fui pro churrasco e tinha um vegano e ele levou as coisas dele, os legumes dele, o pãozinho dele, e ficou de boa lá, né? Sim. Então, acho que os acompanhamentos também tem que ter dá um destaquezinho. Faz sentido. E aí, quando a gente fala em outras culinárias, aí tu saindo lá da Bahia, outra que tu acha que... Eu gosto muito da mineira, né? Puxando a sardinha pro meu marido, não, mas é uma culinária assim. Ela, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é muito. Tanto que você vê muito mineiro aí fazendo sucesso nesses reality shows. Léo Paixão, né? Que é do Mestre do Sabor, da Globo. Então, é uma culinária que tem evoluído muito. Então, eles conseguem sofisticar sem perder a tradição. E alguma culinária que tu acha que merecia mais destaque? Assim, de maneira geral. O que tu acha que é bom e que as pessoas não falam tanto, não valorizam tanto? Acho que assim, tem muita coisa do Nordeste que não chega, né? Tipo uma tapioca. Tapioca é um negócio maravilhoso, que a gente come diariamente. Um cuscuz, né? Que aqui vocês comem muito pão. Mas se a gente for olhar o pão, é caro. Sim. Né? Lá pra cima não dá pra comer pão todo dia. Então, é muita raiz. Tem uma questão socioeconômica Exatamente. também que gira em torno da gastronomia, muita raiz, cuscuz, que é muito barato. Você compra um pacote de cuscuz por R$3, come 6 pessoas, né? A tapioca, né? Que também é da mandioca. Então, a gente consegue explorar melhor os ingredientes, né? E quando a gente fala, eu te perguntei sobre as culinárias. E agora vamos falar dos alimentos. Se tu fosse escolher, fazer a tua caixa surpresa no programa, o que tu acha que é coringa dentro de uma cozinha que... Bacon. Bacon? Porque... Bacon dá pra fazer doce, salgado, fazer tudo. E tipo, outros ingredientes que tu diria que são bem pontuais para quem quer fazer uma comida boa, assim, e usar de várias maneiras. Manteiga, leite, derivados de leite. Eu acho muito difícil ser vegano, porque viver sem queijo é muito difícil. Sim. Né? Eu ficaria sem a carne, mas sem o queijo. Sem o queijo é complicado, né? Eu ficaria sem a carne, foi uma frase meio forte, mas assim... mas eu ainda tendo mais para esse carboidrato, a massa. Eu também. Mas um molhinho de queijo é bom demais. Né? Queijo, manteiga, leite, derivados, né? Bacon é vida. Não dá pra competir com bacon. Um bacon bem carnudinho, né? O defumado, ele traz muita peixe. Aqui se consome pouco peixe, né? Às vezes, qual peixe? Eu gosto muito da tilápia. Pois é, eu não sei escolher. Porque eu tenho um preconceito, assim, eu penso que, tirando os peixes daqueles, né, o camarão e tal, eu vou escolher um filé de peixe que eu não tenho muito conhecimento. Eu tenho uma coisa que eu digo, eu acho às vezes que eles têm um gosto de açude, sabe? É uma coisa assim que não fica. Tudo é o jeito de preparar, entendeu? Lá a gente encontra muito fresco. Tipo, você encontra camarão fresquinho, assim, na hora. Tanto que lá se consome muito mais frutos do mar por conta que o acesso é muito mais fácil. O valor, né? Tudo. Aqui já é mais caro, já é mais difícil de encontrar. Então, a gente acaba consumindo menos, né? Mas um peixe bem feito, tipo, você pega uma tilápiazinha, descongela ela, seca ela, tempera com sal, pimenta do reino, coloca na frigideira bem quente com azeite. Doura de um lado, doura do outro. Coloca cebola, manteiga e suco de limão e joga nela. Você tem um prato sofisticado com a tilápia que você faz em 10 minutos. E o que tu acha da air fryer, agora que tu falou da frigideira? Essa comodidade serve? Não perde no sabor muito? Não. Amo demais. Eu sempre coloco um pouco de gordura, né? Sim, eu coloco um pouco de azeite de oliva também. Um pouco de azeite para não ressecar. Mas assim, a questão é a temperatura que você vai usar. Saber usar a temperatura certa. Da air fryer? Ih, agora eu já fiquei em dúvida, porque eu boto no 200 e faço tudo Não, no 200. o peixe tem que ser menos, né? O peixe é muito delicado, senão ele vai desidratar rápido. Então, você tem que estar atento a essas temperaturas. Ficar ligado na temperatura da air fryer. Isso é uma coisa que eu nunca fiz. Exatamente. Mas eu fico só na dúvida do tempo ali. Eu uso demais. É muito prático. Uso demais. E eu tô com agora, porque eu tenho um contrato com a Elgin, eles mandaram uma que é 4 em 1. Ela desidrata, ela assa, ela frita e ela reaquece. Você não tem ideia. Mas eu nem sei o que fazer, pra que serve tudo isso? Tipo, o aniversário dos meus filhos foi semana passada, eu queria reaquecer os salgadinhos. Eu coloquei lá no reaquecer, 115 graus.
Um forno, o forno convencional não tem 115 graus. Sim. Então, ele aqueceu meu salgadinho sem ressecar. Parecia Parecia que acabou de fritar. Exatamente. Tem a temperatura até 30 graus, tem. Se você quer desidratar frutas, verduras, então você consegue deixar ali, mantém. Como é que é o nome? Agora eu já fiquei curiosa. Oven fry. Olha, achei bom esse teu merchan. Maravilhosa, é. É um Que forninho, legal. um forninho. E a capacidade dela é enorme, cabe um frango inteiro. Não é fazendo propaganda não, mas o produto é muito bom. Não, já achei super interessante. Aí eu recebi todos os produtos dele justamente para vender, né, através de receitas. Falando em vender através de receitas, agora eu vou te perguntar, tu falou dos contratos e a gente vê muitos trabalhos com o Mercado Beltrame, né? Sim. Aqui de Santa Maria, e aí é uma forma interessante... Vender sem vender. Vender sem vender. É quando uma publicidade, ela é algo utilitário, que não é escancaradamente uma publicidade. Como que tu enxerga isso? Como que isso funciona? Ah, sim, eu acho interessantíssimo, porque eu não sou daquele tipo de vender. Ai, compre isso, compre aquilo. Sim. Eu mostro que eu tô usando, eu mostro que é legal e as pessoas vão querer. Sim. Entendeu? Eu acho que você mostrar o benefício daquilo, quando eu mostro que eu acho tudo no Beltrame, eu tô vendendo que o supermercado tem tudo e é uma facilidade. Sim. Eu já tive casos de eu precisar ir em 4 supermercados para achar um ingrediente, é terrível. Sim. Então, você quer fazer uma receita, você encontra tudo aqui. Entendeu? E às vezes ensina a usar alguns ingredientes que as pessoas não sabem, né? Isso é o mais interessante. Ai, porque não adianta tu me falar do ingrediente e eu não sei usar ele. Tem um kit feijoada, meu Deus, eu não sabia que tinha um kit feijoada, que facilita a sua vida, entendeu? Aí o que é que eu faço? Na receita, eu mostro alguns ingredientes, acabo nem me pegando a marcas mesmo, é só mostrar que você encontra tudo lá. E sempre tem uma receita assim, um pulo do gato na receita. Na feijoada eu coloquei uma laranja no final, suco da laranja, para harmonizar os sabores. As pessoas vão salvar, as pessoas vão compartilhar, porque eu não tô vendendo, não é aquela propaganda, compre, ligue 0800, compre. Não é aquela coisa chata, né? E as pessoas cada vez mais querem o ensinar. Exatamente. Prestar um serviço. E não tem problema que seja publicidade, desde que tu esteja me ensinando, né? Exatamente. Lu, e agora pra gente finalizar, fiquei curiosa também, perguntei sobre o prato que tu faria, tu falou sobre o nhoque de batata. Alguma coisa que tu teria sonho de cozinhar? Por exemplo, assim, queria usar tal ingrediente. Foie gras. Você já experimentou? Não. Eu, há uns 8 anos, a gente foi para Paris, né? Eu e meu marido. E nessa época, tava um burburinho de que o Brasil tava proibido de utilizar foie gras. E tem muitos chefes que têm influência francesa e não abrem mão. Ele tem uma polêmica em volta dele, né? Por quê? O foie gras, ele, para ser obtido, o ganso, ele passa por uma superalimentação. Ele é superalimentado. O fígado dele passa por um processo inflamatório e cresce. Então, é sofrimento. Sim. Para você ter aquele fígado com aquelas características do foie gras, né? Aí a gente foi para Paris e eu falei, não vou comer. Não vou fazer isso com ganso, não vou fazer. Quando eu descobri... Não vou fazer. Aí a gente, lógico, a gente nunca tinha ido, né? Fizemos um cruzeiro lá no Rio Sena. Meu marido pede foie gras. Eu falei, pô, pra que tu pediu? Aí eu provei. E na hora que eu provei, eu falei, Senhor, ganso, me perdoa. Eu não consegui parar. É um negócio muito assim, bom, espetacular. Também eu comi na França, né? Eu nunca comi aqui pra ver. Sim. Mas é algo assim que eu nunca cozinhei. E é muito caro, né? Então eu gostaria de cozinhar. Caro quanto? Quanto tu acha que custa um prato que tenha? Eu não tenho ideia. Eu nunca vi. Nunca vi também. Nunca vi por aqui. Tem que ser no Jacan, São Paulo, pra encontrar. Entendeu? E tu acha que esses restaurantes desses muito renomados aí, a gente fala no Jacan, no Fogaça, né, na Helena Riso, tu acha que eles, às vezes, não pode ter mais... Eu já escutei algumas conversas assim, fiquei meio intrigada. Será que às vezes ele não tem mais nome do que, de fato? Acontece, né? Mas eu acho que assim, eles já chegaram num patamar que não importa. A pessoa vai por causa... Eles já fizeram o beabá, né? O que tinha que fazer, chegaram num patamar que as pessoas vão por causa dele. Não tem conversa. É o nome do chefe, né? É o peso muito grande. Mas ali também tem a ver com o carisma, né? Dos chefes estarem na televisão, ter aquela porta de entrada. Eles sabem se vender, sim, né? São chefes premiados. Então, é complicado, né? Dão a vida para aquilo, né? Muitos têm, o restaurante é a vida deles. Então, acaba que é um resultado, né? E um lugar no mundo que tu queria experimentar uma culinária mundial, assim, específica? Meu Deus. Nossa, me fala você o seu. Porque... Eu era louca para conhecer a França e a Itália, né? E conheci.
E assim, são duas culinárias assim apaixonantes. A Itália, aquela coisa mais família, mais agregadora. A França, mais sofisticada, mais... Tu sabe que eu não sei a culinária do lugar do mundo, mas eu acho que eu tenho vontade de experimentar aqueles restaurantes dos grandes centros, assim, mundiais, que se vende muito, e agora a gente fala muito disso, a experiência. Sim. Por exemplo, esses dias eu tava vendo, o prato chegava na mesa, ela estourava um balão, aquilo ali saía e virava um molho, tipo assim, toda essa parte da experiência. É toda uma dramaturgia agora por trás dos Sim. pratos, né? E até esse novo da Netflix, Chef 5 Estrelas, eles vendem o conceito do restaurante. Aí, por exemplo, tem um conceito Alice no País das Maravilhas, eu disse, o quê? E daí, tipo assim, carne de coelho, umas coisas lúdicas, então assim, muito além do só o prato, né? Tudo que envolve essa história por trás. Experiência é muito importante. Tanto que eu te falei que eu quase não saio aqui, quando eu saio eu vou para uma sequência italiana. Uhum. Eu tenho uma experiência. Claro. Eu busco muita experiência, sabe? Porque quando você cozinha, para você sair da sua casa, do seu conforto, Claro. tem que ser uma experiência legal. Não pode ser só a comida. Só comer, só sentar e comer, né? Sim. Tem que ser bem atendido, tem que ter... Você sair de lá e você ficar com aquela memória e falar, poxa, eu quero voltar para experimentar outra coisa do cardápio, né? Então, acho que uma dica até para quem tem restaurante é se preocupar com a experiência do cliente, né? Seja uma experiência, assim, altamente gastronômica, né? E até o visual, né? O visual, exatamente. O visual é muito importante. Uhum. Muito. Parece que agora a gente vê, com as redes sociais, o tirar foto, o visual é muito importante. Tem gente que às vezes faz a comida boa, mas bota de um jeito tão... que você não tem vontade de comer. Se eu olhar a foto, se eu achar que ela não é bonita, ela já não fica mais atrativa, Infelizmente, hoje a gente tem que fazer a comida para foto, né? Tem que fazer bem feita, mas tem que pensar na apresentação dela. Sim, porque isso vai fazer com que a pessoa se sinta atraída, né? Exatamente. Lu, então agora pra gente finalizar o nosso bate-papo, podia ficar horas aqui perguntando. Não acaba, né? Exato. E é um assunto muito amplo. Mas agora, a gente saindo da gastronomia em si, eu já escutei tu falando sobre isso e achei interessante. O que tu diria para uma pessoa? Porque, por exemplo, como a gente falou lá no início, a tua formação é na farmácia, né? Farmacêutica. E aí tu foi atrás de cursos e aquilo ali. E hoje a profissão com a culinária está em vídeos na internet. Existem contratos já. Então, é de fato um trabalho. Exatamente. Né? Um trabalho rentável. O que tu diria para uma pessoa que, seja qual for a área, tá em dúvida se tá feliz... E, às vezes, o caminho da internet, as pessoas acham que é muito ousado, porque ainda não parece, de fato, algo tão tradicional, e que até é, né, porque a gente vê a quantidade de pessoas que trabalham com a internet. O que tu diria para uma pessoa sobre uma virada de chave, de sair dentro de uma zona de conforto, ir atrás de outra coisa? Primeiro, para e pensa. É isso que eu quero fazer o resto da minha vida? Se a resposta for não, tem que parar para refletir, né? Eu já vi gente falando, Lu, como é bom que você se encontrou. Eu não sei o que eu quero. Às vezes a pessoa também não sabe o que quer. Sim. Não tá feliz com o que tem, mas não sabe o que quer. Você precisa definir o que é que você quer primeiro, né? E assim, eu sempre sugiro que tenha um processo de transição. Não pega, agora eu vou fazer comida e larga tudo, não. Sim. Né? O meu processo foi longo, foram 5 anos paralelo, até eu ter a certeza de que era isso que eu queria. Porque às vezes a pessoa tem uma ideia e quando vai para a realidade é diferente. Também já não se aplica tanto, Exatamente. Né? Porque pensa que é só flores, não é, né? Todas as áreas que você for trabalhar tem dificuldade, tem coisas que não são legais, mas você precisa passar por isso. E quando você ama o que você faz, fica mais fácil passar por isso, né? Claro. Então tem que buscar o que ama, né? É sempre isso que eu digo. E se questionar, né? E se questionar, exatamente. Eu ficava contando as horas para aposentar. Eu com 30 anos. Não existe. Nossa, mas aí eu vou esperar. Tu tinha muitos anos ainda para contar as horas, né? Pra eu viver minha vida, né? Eu ficava me questionando em relação a isso. Então as pessoas têm que se questionar. Porque quando chegar lá na frente, se arrepender, eu prefiro me arrepender do que eu fiz. Claro. Não do que eu não fiz. Ter certeza que tentou. Exatamente. É tentar. E correr atrás, né? Não tem nada fácil. É isso eu sempre falo, uma frase que é quase minha já. A vida é igual ao Pilates. Se tiver fácil, tá errada. É verdade. Não existe. Nada é fácil, né? Tem que correr atrás. É isso. Quando você ama, fica mais fácil. Sim. Esse percurso.
Lu, muito obrigada Obrigada a por você. ter aceito o nosso convite, vir aqui nesse bate-papo e contar um pouco da tua experiência. E vou continuar assistindo teus vídeos e a gente vibrando ali, porque é bem isso. Ver tu fazer a receita já dá uma... Às vezes até eu penso assim, mas essa comida nem não é algo tão que eu goste tanto, mas eu vejo ela fazendo assim, ai, mas eu queria provar. Eu consigo despertar isso nas pessoas. Sim. Quem não me segue ainda, ó, chefe Lu Soares. O arroz doce é algo que não me interessa. Mas quando eu vi com aquele doce de leite, eu disse assim, não tem ideia, mas não. esse aqui eu queria. Você não tem ideia, ele fica muito bom. Então, realmente, eu descomplico. Eu mostro que é muito mais fácil do que você pensa. Tem pessoas que querem, para satisfazer o ego, eu faço, mas é muito difícil. Sim. Eu mostro o contrário. Claro. É fácil, é só você querer. Mas eu acho que o trunfo tá justamente aí, é mostrar para as pessoas que elas podem. Exatamente. É muito mais do que só receita. É isso Entendeu? aí. Muito obrigada. Obrigada. O Tá em Alta de hoje vai ficando por aqui. Até um próximo programa com novos convidados e um novo assunto. Até mais. Você acompanhou o programa Tá em Alta comigo, Camila Cunha.